O meu nome é Francisco Figueiredo, sou cofundador da GovWise. A GovWise é uma empresa que tem como missão, objetivo principal, tirar valor económico e social dos dados abertos. Tira valor aplicando tecnologia de inteligência artificial, nomeadamente algoritmos de NLP, Natural Language Processing, para ajudar os governos a decidir melhor. No decorrer desta apresentação, vou focar-me em explicar aquilo que está a decorrer em termos das estratégias e iniciativas de dados abertos, principalmente na Europa, afunilando depois para aquilo que a GovWise, que tem como principal missão ajudar as entidades públicas a serem mais eficientes através da análise e do trabalho dos dados. Queremos revolucionar a forma como cada entidade pública em toda a Europa trabalha os seus dados e neste primeiro slide vou ter como principal objetivo explicar e demonstrar que temos em mãos uma grande oportunidade de negócio, mas principalmente uma grande oportunidade de impactar a área governamental, que é a área que decide por todos nós, a tomar melhores decisões mais sustentáveis, não só do ponto de vista climático, mas como do ponto de vista económico e financeiro. A oportunidade ou o valor estimado de receita que hoje em dia já está disponível pelos dados que estão abertos por toda a União Europeia, em 2019 apontava para 83 bilhões de euros. Estes dados podem ser dos mais diversos tipos, desde compras, energia, mobilidade, que, segundo aquilo que é a Diretiva Europeia dos Dados Abertos, deve estar disponível para qualquer particular ou empresa, para fins comerciais ou não comerciais, que os queira trabalhar. Ao mesmo tempo, esta diretiva já tem uns bons anos que está implementada na União Europeia e, ao nível dos Estados-membros, tem vindo a ser, até à data, implementada em períodos diferentes, lá está, pelos Estados-membros. Portugal tem um bom exemplo com o BaseGov, que possibilita qualquer particular ou empresa aceder aos contratos que são efetuados desde 2009. Espanha começou um pouco mais tarde. Mas o que é facto é que estes dados já estão disponíveis com um nível de estruturação bastante elevado. Já estão disponíveis para tirarmos valor deles. E se focando na área do Procure to Pay, que é onde a GovWise quer impactar claramente a forma como as compras públicas são feitas, só uma eficiência de 0,1 em tudo aquilo que são as compras públicas representam 2 bilhões de euros. A GovWise nasceu, como disse no início, para revolucionar a forma como as entidades públicas, que hoje em dia faltam-lhes ferramentas, faltam-lhes recursos com estas competências, como a todo o mercado, competências de ciência de dados, nós queremos revolucionar a forma como as entidades públicas conseguem tirar proveito dos seus dados e decidir melhor em prol, lá está, de uma sociedade mais sustentável e que utilize melhor os recursos que tem à sua disposição. Então, focando aqui naquilo que é o exemplo da GovWise, como é que nós trabalhamos os dados abertos de uma forma conceptual, está demonstrado neste slide. Nós, através de crawlers e ligações com APIs, com os mais diversos portais de dados abertos, recolhemos todos esses dados, implementamos algoritmos de NLP para estruturar os dados e para resolver os problemas que esses dados têm. A diferenciação é que, quando nós transpormos esses dados para a nossa Data Warehouse, utilizamos uma metodologia de inteligência artificial humana mais
inteligência artificial. Ou seja, a nossa equipa, e através de iniciativas de crowdsourcing, ou seja, meter, por exemplo, estudantes a ajudar-nos a ter impacto social, faz com que os problemas que estamos a resolver consigamos resolver melhor que outras organizações que também trabalham os dados. Com uma grande preocupação nossa, que é a experiência, ou seja, é muito interessante, obviamente, recolher estes dados, aplicar algoritmos de inteligência artificial para ter insights que normalmente não se tem, mas há uma preocupação muito grande da nossa organização, e deve ser uma preocupação de qualquer organização que trabalhe dados e que entregue ferramentas, softwares de visualização de dados, que é a boa experiência de visualização. Ora, ao fim e ao cabo, onde é que nós acrescentamos valor com o trabalho que fazemos nos dados que estão abertos, em conjunto com os dados das entidades públicas? Damos um conjunto de benefícios em toda a jornada Procure to Pay. Isto é, uma entidade pública, como saberão, tem um orçamento, tem fornecedores, tem fatura eletrónica, ou seja, hoje em dia os dados da fatura eletrónica estão digitalizados, mas há vários problemas de eficiência ao longo de todo este processo de gestão financeira, compras, contabilidade que as entidades públicas têm. E é isso que eu vou demonstrar em 3 estudos de caso que implementamos com entidades públicas, que esperemos e que eu espero que sejam interessantes e principalmente para que a comunidade de startups e de cientistas se fique mais entusiasmada ou mais motivada a tentar resolver problemas que impactam todos nós, que impactam os cidadãos, que impactam as empresas. Ora, o primeiro estudo de caso que eu queria abordar nesta sessão diz respeito à harmonização dos dados. O que é isto, a harmonização dos dados? Aqui temos que nos recorrer de exemplos claros, práticos, que se passam hoje em dia em cada entidade pública, seja administração central, poder local, uma fundação, uma associação. Está em vigor, ou está a ser implementada, a obrigatoriedade da utilização da fatura eletrónica. Como vocês sabem, tem por si só uma poupança de tempo e de recursos significativa. Mas hoje em dia as entidades públicas vêm-se confrontadas com plataformas de fatura eletrónica com um conjunto enorme de dados de faturas digitalizados. Ora, é necessário, obrigatório, correlacionar essas faturas com o orçamento, com o sistema contabilístico, o sistema de normalização contabilístico da administração pública? E a resposta é sim. Portanto, o tempo que hoje em dia, principalmente as grandes entidades públicas, perdem, infelizmente os seus recursos têm que estar fatura a fatura a ser associado à linha de fornecimentos e serviços externos, ou associado à área respectiva da normalização contabilística, é um tempo imenso. Ora, aquilo que nós fizemos, GovWise, com a nossa tecnologia, que lê os contratos e reclassifica-os, é o que está aqui em causa. Portanto, uma fatura que tem uma determinada descrição, o nosso algoritmo de NLP vai ler essa descrição, vai levar em conta o fornecedor e as áreas de atividade desse fornecedor, vai automaticamente associar essa fatura à linha respectiva do orçamento, à linha respectiva do sistema de normalização contabilística. E, portanto, o que estamos aqui a criar é um sistema já implementado em algumas entidades públicas que poupa um conjunto de tarefas que têm valor, mas são muito repetitivas e muito chatas, automaticamente. Acrescentando a esta inovação que estamos a fazer e que queremos replicar o máximo possível, tanto em Portugal como fora de Portugal, estamos a posicionar-nos junto de softwares como o ERP das entidades públicas para atuarmos como o layer, como a camada de inteligência artificial em cima destes softwares de gestão, que têm a sua principal função de garantir que os processos ficam digitalizados. Mas tem um conjunto de dados
que podem ser utilizados e trabalhados para que o nível de inteligência, ou seja, o nível de eficiência, o nível de eficácia da entidade pública melhore, e é isso que estamos a fazer com a AIRC, que é o principal ERP utilizado pela maioria dos municípios em Portugal. O segundo estudo de caso, que é um estudo muito interessante na medida em que possibilita que qualquer entidade pública fique com um orçamento em real time. Ou seja, nós, com o exemplo anterior, em que conseguimos associar diretamente os dados das faturas à linha respectiva do orçamento, permite que, hoje em dia, um utilizador de uma entidade pública, inclusive o seu presidente, o presidente da Câmara, um diretor financeiro, consiga saber em real time como é que estão as suas linhas de fornecimentos e serviços externos. Ora, isto compara com um orçamento hoje em dia que é gerido na maior parte das vezes com um Excel, com um PDF para o ano todo. E o que nós apontamos aqui através da nossa plataforma de análises avançadas para os departamentos financeiros das entidades públicas é em que linha respectiva deve haver uma revisão orçamental, porque previsivelmente não vai haver orçamento suficiente, por exemplo, para matérias-primas, ou para construção, ou para saúde. E, portanto, fazemos essa relação entre aquilo que é o orçamento da entidade pública, aquilo que são as faturas automaticamente a entrar no sistema e dotamos as entidades públicas de ferramentas de gestão, de ferramentas em real time, que permitem tomar decisões mais rápido, com impacto, naturalmente, nas empresas e nos cidadãos. O último caso de estudo que eu quero demonstrar abre a porta à necessidade de as compras públicas se tornarem o mais rápido possível verdes e sustentáveis. As compras públicas representam 20% do PIB aproximadamente em qualquer país. É um valor imenso que é distribuído pela economia local, nacional e muitas vezes estrangeira. Mas se queremos transitar rapidamente para um modelo de compra e global, não só no setor público, mas também no setor privado, o setor público tem aqui a hipótese de ser pioneiro e de ser o primeiro setor a tomar decisões o mais rápido possível que tenham o mínimo impacto climático. E neste sentido, nós criamos aquilo a que chamamos o Portal Inteligente de Fornecedores do Estado. O Portal Inteligente de Fornecedores do Estado que relaciona toda a comunidade empresarial que existe em Portugal, sendo que dessa comunidade empresarial nós conseguimos identificar quais aquelas empresas que hoje em dia estão a fornecer o setor público e juntamos dimensões de dados no nosso modelo analítico, nomeadamente a taxonomia da União Europeia para as atividades de desenvolvimento sustentável, ou seja, uma taxonomia que recentemente foi criada pela União Europeia para começar a classificar como baixo, médio, alto o impacto climático de cada área de negócio e, portanto, nós, por acrescentarmos esta dimensão de dados, bem como veem em local suppliers, as coordenadas geográficas de onde está a ser efetuada a compra, bem como onde está sediado o fornecedor, conseguimos medir a pegada carbónica. Este projeto, que já tem uma versão beta, quer ser o projeto de Gênese, que possibilita que qualquer país tenha no seu portal nacional de fornecedores do Estado, que em Portugal foi uma iniciativa recentemente lançada e já está no mercado pelo INPIC e pela Agência de Modernização Administrativa no âmbito do Simplex, tem aqui um bom caso de estudo que pode já implementar para garantir que a escalabilidade deste tipo de informação chega a todas ou às mais de 5.000 entidades públicas em Portugal. E, portanto, o objetivo principal desta apresentação foi mostrar que já é possível, com os dados abertos disponibilizados pelas mais diversas entidades públicas, em conjunto com a ciência de dados, com tecnologia de inteligência artificial,
pode impactar já, é agora, aquilo que é a atividade do Governo e o impacto que deve ter na sociedade, ao nível económico, ao nível de sustentabilidade ambiental, e que espero que seja aproveitado pela comunidade para que isso seja acelerado em prol de todos nós.